Você sabia que uma das coisas principais que vai determinar se um leitor vai continuar lendo seu livro ou largar são os diálogos? Frequentemente negligenciados ou taxados como algo fácil ou simples, diálogos são uma das coisas mais importantes e que você mais deve prestar atenção na hora de escrever a sua história. Porque um diálogo ruim, até o melhor ator não consegue salvar. Imaginem um livro, então, que só tem o diálogo ali. Eu não sei vocês, mas eu já larguei muitos livros ou seriados por conta do diálogo. E eu não quero que isso aconteça com a sua história. Então hoje, bora entender por que seus diálogos não funcionam e, é claro, como a gente pode melhorar eles. Vem comigo! Oi, eu sou a Amy e essa é a Oficina Invisível, onde toda segunda-feira, ao meio-dia, eu posto dicas de escritas para você aprender a revelar a obra-prima escondida na sua história. Então, se você é um escritor e quer garantir que a sua história vai mudar a vida de seus leitores, já se inscreva por aqui e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. E sim, eu quero fazer um parêntese que esse vídeo não tá saindo na segunda-feira. Aconteceu muita coisa na minha família nessa última semana, mas eu tô tentando manter, uma constância aqui só essa semana que ficou um pouquinho bagunçada. Mas sim, os vídeos de escrita como esse saem toda segunda-feira. Então bora lá. Eu vou mostrar duas cenas que eu quero que vocês analisem bem. Ambos são com o mesmo personagem / ator. Uma cena foi mega elogiada, favorita de muitos, vencedora de um Emmy, sim, a cena é de uma série, e outra é considerada um fracasso, tanto que eu tive muita dificuldade de encontrar ela no YouTube, porque assim, ninguém quer lembrar dela. Eu quero que você assista junto comigo essas duas cenas e tente responder as seguintes perguntas nos comentários. O que você acha que funcionou em uma e faltou na outra? Que informação você está aprendendo sobre o personagem em cada uma dessas cenas? De qual maneira cada cena está avançando o enredo? É por conta do personagem em si ou não? O diálogo de cada cena está mostrando ou contando informações para o espectador? O que você acredita que está enterrado no fundo do personagem, sendo não dito em cada uma dessas cenas? Então vamos lá. Se eu não falei da série, é uma bem famosinha assim, que talvez vocês conheçam, não sei, chamada Game of Thrones. There's nothing in the world more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it. And who has a better story than Bran the Broken? The boy who fell from a high tower and lived. He knew he'd never walk again, so he learned to fly. He crossed beyond the wall, a crippled boy, and became the three-eyed raven. He is our memory, the keeper of all our stories. The wars, weddings, births, massacres, famines, our triumphs, our defeats, our past. Who better to lead us into the future? Bran has no interest in ruling, and he can't father children. Good. Sons of kings can be cruel and stupid, as you well know. His will never torment us. That is the wheel our queen wanted to break. From now on, rulers will not be born. They will be chosen on this spot by the lords and ladies of Westeros to serve the realm. I know you don't want it. I know you don't care about power. But I ask you now, if we choose you, will you wear the crown? Will you lead the Seven Kingdoms to the best of your abilities from this day until your last day? Why do you think I came all this way? Beleza, essa foi a primeira cena, que é o último episódio de Game of Thrones. Agora, vamos assistir a outra cena. Father, I wish to confess. I wish to confess. You wish to confess? I saved you. I saved this city. And all your worthless lives. I should have let Stannis kill you all. Tyrion! Do you wish to confess? Yes, Father. I'm guilty. Guilty? Is that what you want to hear? You admit you poisoned the king? No. Of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of being a dwarf. You are not on trial for being a dwarf. Oh, yes I am. I've been on trial for that my entire life. Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish
that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 whores. I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Samarin! Samarin! Escort the prisoner back to his cell. I will not give my life for Joffrey's murder, and I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. Perdão pra quem cansou de ver a cara do Pedro Pascal, porque ele tava assistindo por um breve segundo. Uau! Vocês conseguem entender a diferença do poder do diálogo nessas duas cenas? A primeira cena, como a gente já bem sabe, é a cena fraca. Como eu falei, ela acontece no último episódio de todos de Game of Thrones, quando a série já tinha decaído e a gente sabia que o roteiro estava extremamente fraco. Naquela cena, a gente não consegue saber nada sobre o Tyrion. E a maneira como o plot avança é simplesmente por palavras tiradas do absolutamente nada. O diálogo é um resumo contado de toda a jornada do Bran Stark que a gente acompanhou, que a série mostrou pra gente durante as 8 temporadas. E é tão expositivo que não tem nada pra você cavucar ali. É um diálogo que nem parece que é o Tyrion que falaria. Você, na verdade, consegue perceber bem que são os roteiristas da série que escreveram aquele diálogo e estão usando o personagem como o veículo pra comunicar, seja lá o que eles queriam comunicar nesse diálogo. É um monólogo que nem mesmo o Peter Dinklage, que é um baita ator, conseguiu salvar. A segunda cena acontece na 4ª temporada, que é basicamente o grande auge, assim, de Game of Thrones. Foi uma cena mega elogiada, mega clonada, foi indicada ao Emmy, se eu não me engano, o Peter Dinklage ganhou o Emmy por essa cena. E você descobre muito sobre o Tyrion nessa cena. A gente vê pela primeira vez essa raiva, né, dele pelo pai, pela família, pelos maus tratos que ele sempre recebeu da própria família. Durante todas as outras 3 temporadas, nós vimos que ele era um personagem extremamente sábio, inteligente, centrado, que ele sofria, assim, né, nas mãos da própria família, principalmente da Cersei e do pai, mas ele meio que afogava essas dores em bebida, né, em mulheres, e ali a gente finalmente viu essa raiva aparecendo. E a maneira que o plot avança é por conta de que, pelo Tyrion se sentir injustiçado, ele exige um julgamento por combate, que aí a gente já sabe, o Oberyn vai lá, né, luta contra o Montanha. Enfim, é assim que acontece, não é porque você só vai jogando informação tirada do nada. Você está ali desenvolvendo o personagem. Por que o Tyrion exigiu um julgamento por combate? Porque ele sabia que ele não ia ter vitória ali. Porque, né, como a gente viu ao longo de toda a construção da cena, era um julgamento completamente, né, injusto. Era só pra acusar ele mesmo. E tudo isso é mostrado, não contado. Como que é mostrado se ele tá falando? Pela entonação, pelas expressões. E ó, isso aqui não serve só pro audiovisual, tá bom? Porque você também pode incluir expressões, gestos na narração. E é claro, pelo diálogo, você também mostra as coisas pelo diálogo. Porque aqui você não tá fazendo um infodumping, que é despejando informação. Aqui você tá evoluindo o personagem. E tem muita coisa pra ser desenterrada desse diálogo. Como, por exemplo, os anos e anos de frustração, decepção, tristeza e raiva enterrada. Agora que você viu a diferença do que faz um bom diálogo e um diálogo fraco, então bora ver algumas dicas pra você conseguir escrever um diálogo melhor, mais natural e realista. E eu quero fazer um parênteses de que quando eu falo natural, realista, é em coerência com o gênero que você tá escrevendo. Como mostrei em Game of Thrones, a gente tá em uma época ali, né, que o George Martin, ele espelha a era medieval. Então, obviamente, você não vai falar em uma linguagem moderna. Então, você tem uma linguagem natural
cultural realista com a época. Então, bora lá! Dica 1. Tome um café com seus personagens. Pra ter um diálogo bom, você precisa conhecer os seus personagens. Ai, Emily, mas eles são meus personagens, é claro que eu conheço eles. Será que você conhece mesmo eles? Então deixa eu te fazer essas seguintes perguntas. Você sabe como seu personagem age quando ele ouve uma fofoca? Ou como ele reage a um elogio? Como ele se comporta perto do crush? Como ele fica quando alguém que ele ama o decepciona? Saber tudo isso é essencial para todas as situações do dia a dia. Pessoas diferentes têm reações diferentes, pensamentos diferentes, de acordo com suas diferentes personalidades e vivências. Então, conseguir definir a voz de cada personagem seu vai te ajudar não só a deixar seus personagens únicos e completos, mas também vai te auxiliar a pensar em como cada um, para cada situação, lidaria com isso e se comunicaria. Uma excelente ferramenta para te ajudar com isso é definir o MBTI e o Enneagrama de cada personagem, porque isso te auxilia na construção da personalidade e dos conflitos internos de cada personagem seu, te auxiliando assim a entender melhor eles. Tem vídeos aqui no canal explorando esses 2 testes e como aplicar eles para os seus personagens, e tá aí nos cards e também na descrição. Uma vez que você define isso, a gente pode ir para a próxima etapa de como escrever diálogos excelentes, que é subtexto. Eu vou te contar uma coisa que talvez pode te deixar um pouquinho com raiva, mas ninguém chega mais perto. Absolutamente ninguém fala as exatas palavras do que estão pensando. Você reclama da falta de comunicação em filmes, livros, séries? A vida real tá cheia de falta de comunicação, falta de interpretação, e isso é algo completamente natural do ser humano. Diálogos são inteiramente manipulados pela sua personalidade e pela sua vivência. E infelizmente isso é extremamente negligenciado na ficção. E esse erro é extremamente comum em autores iniciantes. Se querem escrever uma história para criticar o machismo, por exemplo, e colocam um personagem machista, a maneira de mostrar isso é fazendo com que o personagem fale abertamente com todas as palavras: eu odeio mulheres. Mas isso não é mostrar, isso é contar. E não é assim que funciona na vida real. As pessoas, elas entram na defensiva quando elas se sentem desconfortáveis, elas se importam com o que os outros pensam, e isso faz as pessoas mentirem tanto para elas mesmas quanto para os outros. Diálogos devem ter a função de explorar como o conflito interno e a vivência do seu personagem faz ele se portar e se comunicar com o mundo. O leitor, ele deve conseguir ler nas entrelinhas do diálogo. Ele deve ter que conseguir interpretar. Ele deve ter material para interpretar o que o personagem fala, porque é o que a gente tá fazendo o tempo todo na vida real. A gente tá interpretando o que a gente ouve os outros falando. Nesse exato momento, você está interpretando o que eu estou falando. Porque no final de tudo que a gente entende do que os outros estão falando é a nossa compreensão. Se você ignora o subtexto, você corre o risco de contar ao invés de mostrar, que é a regra número 1 da escrita criativa, que é o erro mais grave que você pode cometer na escrita criativa. Se você ignora o subtexto, você pode acabar deixando muito claro pro leitor que não é o personagem falando ali, e sim você, o autor. Você tá querendo explicar algo pro seu leitor, em vez de confiar nele. E isso faz o leitor sentir que você, autor, não confia nele pra entender a história. Isso vai fazer o leitor não querer ler a sua história e fechar o livro. Eu vou te mostrar um exemplo com uma cena de The Bear, que é uma série que eu super indico pra vocês assistirem e realmente prestarem atenção na construção dos diálogos. Mas antes de te mostrar a cena, eu vou te mostrar o diálogo sem nenhum subtexto. Eu mesma meio que fiz esse diálogo sem nenhum subtexto. Eu assisti a cena e tentei traduzir o que eles queriam dizer pra vocês, mas bora lá. Richie, o que você fez pra deixar aquela garota chateada, Carmy? Eu falei que nunca deveria estar em um relacionamento com ela. Eu não sabia que ela estava ouvindo. Por que você falou isso? Eu estou estressado com a inauguração do restaurante e preso dentro deste freezer, e eu falei sem pensar. Eu não acredito que você falou isso pra ela, Carmy. Eu sei, eu não estava pensando. Você pode me tirar daqui do freezer, por favor? Você está agindo igual a sua mãe, Carmy. Suas emoções estão descontroladas e você
você está machucando as pessoas ao seu redor. Eu sei. Por que você não está feliz, Carmen? Eu não quero conversar sobre isso. Por que você não quer falar sobre isso? Porque eu não estou pronto pra lidar com isso. Você precisa lidar com isso, Carmen. Para de ficar evitando as coisas. Para de me pressionar, Rich. Eu estou ficando irritado. Por que você está ficando irritado? Porque você estava lá. Você estava lá pra minha família quando eu não estava. Carmen, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Com os personagens já sabendo tudo que eles querem e expondo isso, os diálogos são forçados, rasos e não geram conflito nenhum. Agora, olha essa cena originalmente. What did you just do? I don't know what you heard. Fucking what did you just say to the girl? Richie? Richie what? What did you just say to that girl, Carmen? You shut up and get me out of here, please. Oh yeah, I'll get you the out of there, Donna. What did you just say? What did you just say? Nothing. Richie, what did you say? Go! Yo, cousin, I don't understand why you can't just let something good happen for once in your life. What the matter right with now? you? Are you kidding me? No, I'm not kidding you right now. Someone's got to tell you this shit. Yeah, fuck me. Here we go. Yeah, fuck Okay, you. yeah. You wouldn't have shit without me, so yeah. all right. Tough, You Carmen. wouldn't be able to pay for Yeah, your life yeah. or your kid. Oh, you want to talk to me to my kid? Loser. Yeah, at least I got a shit. Shit, where Fuck were you, you? you know, Put all your right? brother in the ground, you selfish piece of shit. You know what? You're obsessed with my Fuck family. you. That's what you are. Yeah, I'm leech. obsessed with you. You Yeah, leech. I'm obsessed. You leech. Yeah. I should have cut you fucking out. love you. I Because should have you cut you fucking love out. you. You I need fucking me. love you. You Yeah, need you me. need me. You Fuck me, you fucking you. Shit. You piece of fucking shit. You. Hope you fucking freeze to death. Você vê como que definindo a personalidade de cada um e deixando com que eles entrem na defensiva, não falem o que eles realmente querem dizer, ficarem bravos, falarem coisas que eles sabem que não deveriam, que eles não têm a intenção, mas eles querem machucar, faz a cena ficar muito melhor, muito mais realista, gerando conflitos, tensão e fazendo a gente realmente sentir algo. Isso é um bom diálogo. Como você faz isso? Definindo a voz dos seus personagens já vai te ajudar, mas eu vou te dar uma dica bem prática, que é, primeiro, escreva tudo com exposição. E depois, quando você já viu tudo que tá ali, você volta e reescreve enterrando o texto embaixo das outras palavras, gerando assim o subtexto. Gente, tô com o cabelo aqui molhado, tô com uma camiseta de pijama, mas é porque descobrimos no meio da edição que metade do vídeo tava sem áudio. Tristeza. Então eu tô regravando o finalzinho, então só pra avisar vocês dessa mudança de aparência. Tim Fountain em So You Want to Be a Playwright, que em uma tradução livre é Então Você Quer Ser um Dramaturgo? Eu usei muito esse livro aqui na faculdade. Escreve. Por mais que seja fatal fazer seus personagens dizerem exatamente o que querem quando estiver escrevendo seus diálogos, no primeiro rascunho isso pode ser vantajoso. Seu diálogo pode estar frio e chato, mas pelo menos você sabe sobre o que é a cena e quando for reescrever, você saberá o que está no cardápio. Ele também conversa um pouco sobre a dinâmica do teatro, né? Até porque esse livro aqui é pra dramaturgia, mas eu acho interessante ler também esse trechinho aqui, por causa que ele fala sobre como os diálogos devem ter intenção. E aí ele vai estar falando sobre os atores e tal, essas coisas, mas eu quero que você interprete essa lógica dele pra você, autor, dar essas intenções para os seus personagens, se você estiver escrevendo um livro e não um roteiro. A melhor coisa que um dramaturgo pode fazer por um ator é dar a ele algo para fazer. E isso não quer dizer direções como cruze o palco e liga a TV. A ação deve ser dependente dos objetivos e da necessidade dos personagens de conquistar algo. É a combinação do que o que eles querem alcançar e como eles vão fazer para alcançar o que vai gerar o subtexto. Se eu peço para um ator improvisar uma cena que ele entra no quarto e vê outro personagem, a cena será rasa. Mas se eu disser pra ele, você quer manipular o personagem para te emprestar dinheiro, uma tensão dramática irá ocorrer. Se eu adicionar ainda um terceiro ingrediente, que o personagem que está manipulando está nervoso, então não apenas a ação ocorrerá, mas o personagem se desenvolverá para alcançar seu objetivo. Subtexto será criado e com isso, bom diálogo. Outra coisa muito importante também para você considerar na hora que você está escrevendo seus diálogos é fazer frases curtas, porque nós conversamos em frases curtas. A gente
gente não tem fôlego pra frases que vão e vão e vão e vão e vão. Perceba que até em monólogos, discursos, palestras, a gente coloca um monte de ponto pra gente conseguir respirar e pensar no que a gente vai dizer a seguir. Então pensem sempre em como você pode dizer aquela coisa com o mínimo de palavras. E isso você também pode fazer na segunda vez, quando você estiver reescrevendo, editando o seu manuscrito. Porque agora que você já sabe o que o seu personagem quer falar exatamente, aí você pode ir cortando, avaliando o que realmente é necessário, quais palavras realmente são necessárias estar na fala para ele comunicar o que ele quer. Lembrem-se de matarem seus queridinhos. Não se apegue aos seus diálogos majestosos, monólogos. É hora de cortar. Eu vou te mostrar outra cena de The Bear aqui, para você entender o que eu quero dizer. Chef. Oh, hey, how you doing? Forgot so? I always wondered what I would say to you if I got to see you again. Okay, let's have it. After I don't have much. Me? Yeah, that's right. For anything in particular? No, just generally being you, I think. Yeah. Got it. Well, this has been nice. Still have these, huh? I think about you too much. I don't think about you. Why are you such an asshole? How am I an asshole? Do you have half an hour? You're welcome. I'm welcome? For what? You were an okay chef when you started with me. And you left an excellent chef. So you're welcome. You gave me ulcers. And panic attacks and nightmares. You know that, right? Do you understand that? Yeah, I gave you confidence and leadership and ability. It worked. I'm stunned right now. Dude, you need to unclutch your pearls. My life stopped. That's the point, right? That's the point? You want her to be great. You want her to be excellent. So you got rid of all the bullshit and you concentrated and you got focused and you got great. You got excellent. It worked. You're here. Look at all this. I'm gonna go piss now. Essa cena tinha tudo para, com um diálogo ruim, ser um grande discursão do Carl. Mas o fato que os diálogos são todos picados, hesitantes, com silêncios, é o que torna o diálogo e a cena muito realista e muito poderosa. Outra coisa muito importante é você escutar e ler diálogos. Eu sei, parece uma coisa muito idiota, muito simples, muito óbvia, mas precisa ser dita. É engraçado porque muitas pessoas acreditam que você não consegue aprender a escrever diálogo. O Tim Fountain mesmo, no livro, ele diz que ele acredita não ser possível alguém aprender a escrever um bom diálogo, porque ou você tem um ouvido pra isso ou não. É que nem dizer que tem pessoas que têm um ouvido pra música e outras que não têm. Eu meio que discordo disso. Apesar de que eu concordasse, sim, que eu acho que tem gente que tem mais naturalidade, mais facilidade com diálogos, mas isso não quer dizer que você não pode estudar e aprender, por exemplo, com essas técnicas que eu tô te ensinando como fazer um diálogo bom. E não sou só eu que tô dizendo isso, tá bom? Porque o Stephen King, em Sob Escrita, ele também não é tão radical assim. Porque ele fala que a gente tem sempre como melhorar nossas habilidades, mas também a gente tem que entender nossas limitações. Ele até usa um exemplo, por exemplo, do Lovecraft, que ele fala que o Lovecraft não era... O forte dele não era diálogos, era descrições. E ele focou muito em descrições. Então você pode também avaliar o que é o seu forte, sabe? Então, tenha uma ideia de como... Se você tem esse dom pra diálogo,
diálogos, se você acha que é muito difícil e tal. E se você acha que é muito difícil, você pode também começar a construir seu livro para ter mais foco nas narrações, mas também não fuja do diálogo, e sim estude, aprenda. E aí como você faz isso? Escute diálogos, escute filmes, séries. Vocês perceberam que eu citei o Tim Fountain em um livro que é de dramaturgia, e isso é porque eu altamente aconselho vocês a lerem roteiros de teatro, independente se vocês forem dramaturgos, roteiristas ou novelistas. Eu não sei, pra mim eu ainda acho o roteiro do teatro mais palpável, mais realista do que quando você pega pra ler um do audiovisual. Por mais que o do audiovisual também seria algo muito interessante de você ler, de você assistir os filmes, séries, eu acho que o audiovisual funciona mais quando você tá assistindo, mas eu acho que na dramaturgia, quando você pega um diálogo pra ler, é muito pensamento do autor de como ele vai deixar aquilo ali o mais realista, o mais natural possível. Eu sei que a ideia, a princípio, é a mesma do audiovisual pra dramaturgia, mas, sei lá, eu acho que o fator que o dramaturgo tá pensando que vai ser um teatro com pessoas ao vivo ali assistindo, tem essa delicadeza a mais, né? Porque no cinema a gente sempre pode cortar. Mas isso não exclui. Eu acho que mais do que você ler livros, você tem que estudar, você tem que assistir filmes, assistir séries com bons diálogos e realmente prestar atenção nesses diálogos, como eles foram escritos, como eles foram ditos, porque é só assim que eu acho que a gente vai melhorar na hora de escrever diálogos. Se vocês querem algumas indicações de séries pra assistir que tem diálogos excelentes, The Bear, que eu tô mostrando aqui, mas também temos Gilmore Girls, que é muito reconhecida pelos seus diálogos rápidos e astutos e né, inteligentes. Breaking Bad tem diálogos maravilhosos. As primeiras 4, 5 temporadas de Game of Thrones. Se vocês tiverem mais dicas de filmes ou séries com diálogos excelentes, vocês podem deixar aí nos comentários. E aí, vocês podem fazer, tipo, exercícios como o que eu fiz com o The Bear, quando eu tava falando sobre subtextos, que é assistir a cena e tentar transcrever tudo na exposição, tudo que o subtexto tá escondendo, pra você entender como que eles interpretaram aquilo e jogaram um subtexto, como eles enterraram aquelas ideias. Porque aí você vai entender pelo inverso como que você deve escrever o seu diálogo. Isso tudo vai te ajudar a pegar mais o som dos diálogos e entender como eles funcionam. Mas uma coisa muito importante é você entender que diálogos devem informar o leitor sobre quem é o personagem, sua personalidade e mover a história adiante de maneira natural. Um diálogo não deve ser vazio e estar lá só porque os personagens precisam se comunicar. O que infelizmente às vezes é o pensamento de muitos autores. Eu tenho que fazer eles falarem, né? Então coloca aqui um diálogo. Toda vez que você abre a boca pra conversar com alguém, você está comunicando a pessoa um pouquinho sobre quem é você. E essa pessoa tá adicionando mais e mais informações sobre quem é você na percepção dela. Vocês têm que entender que não é só o que falamos, é como falamos, por que falamos, ou seja, a nossa intenção, o resultado, como saiu a nossa fala, como a pessoa escutou essa fala e como ela interpretou essa fala. É um buraco muito grande entre a origem e o destino. Aquelas 2 cenas de Game of Thrones que eu mostrei no início do vídeo é perfeito pra ilustrar essa dica, essa lição aqui de diálogo. Porque você vê como a primeira cena, que é aquela cena que não é bem feita, que é do último episódio, ela é uma cena que move o plot de uma maneira muito expositiva e nada natural. Você consegue perceber que são os roteiristas que estão comunicando coisas ao invés do Tyrion falando alguma coisa, até porque todo mundo fala, aquele diálogo não tem nada a ver com o Tyrion, ele nunca falaria algo assim, faria tudo isso, sabe? Todo esse frufru. Então, não escreva um diálogo pra carar algo, expor algo, ditar algo que você acredita ou que você quer comunicar pro seu leitor. Escreva um diálogo pra enriquecer o seu personagem e a sua história. E se você tem cenas que os personagens e os diálogos não estão fazendo nada pra acrescentar na história, você arranca e joga fora. Última coisa que é muito importante, acredito, pra vocês saberem, é que diálogos são a última opção. Não importa se você é roteirista, dramaturgo, novelista. Se você depositar todas as suas comunicações e informações em formatos de diálogo, eles vão ficar falsos, expositivos e cansativos. Muito mais poderoso que diálogos são imagens, ações, gestos, metáforas, simbolismos. Sabe aquela frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Ela se aplica na escrita criativa também, porque é o famoso mostra
mostre, não conte. Ou seja, também se inclui para textos, porque imagens mostram e diálogos mal executados contam. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Eu posto vídeos de escrita toda segunda-feira ao meio-dia e ocasionalmente eu apareço em outros dias da semana pra conversar com vocês de algum outro assunto. Se você tiver a opção de deixar um hype, por favor, isso ajuda muito o YouTube a ranquear meu vídeo e recomendar pra mais pessoas. E olha, eu quero saber qual que é a melhor cena de diálogo que você já assistiu ou leu. Pode deixar aí nos comentários. Mas se você não tiver nada pra comentar, você também pode deixar só um gatinho laranja pra saber que você me fez companhia até o final. E não acabou por aqui, tá bom? Porque agora eu vou te deixar com esse vídeo de 7 erros que você, autor iniciante, não deve cometer de jeito nenhum na sua primeira história.